Para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, da Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Queixas. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago 5:9. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências, mesmo nesse particular. Contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta ou campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes sem reparar a gratidão alheia e, por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e, se lhe deres o ouvido, te caminhará à perturbação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos. Fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas
segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. E em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, dirigente desta casa, da equipe espiritual que nos assiste, dos nossos anjos, guardiões e espíritos protetores, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Nós vamos iniciar uma nova fase do estudo do vídeo sobre obsessão. Eu vou passar o vídeo mais ou menos 12, 15 minutos para depois a gente ir revendo detalhadamente. Vamos trabalhar agora no módulo 7 do nosso seminário, a resistência às 4 legítimas verdades. Nós trabalhamos até agora as quedas desses 4 exemplos, desses irmãos que são casos reais, que merecem a nossa prece. Nós estamos estudando casos deles e é importante que nós oremos por eles. Ainda se recuperando das dificuldades que tiveram. Agora nós vamos ver um caso de uma pessoa que sofreu as investidas das trevas, mas resistiu e não se submeteu às chamadas 4 legítimas verdades. Nós vamos estudar o caso, a história de vida do médium Licínio, narrada por ele mesmo, que serve de exemplo para aqueles que desejam resistir à ação das trevas organizadas, operando a partir das 4 torpes verdades. Está o caso dele no livro Tormentos da Obsessão, nas páginas 185 a 191. Então Licínio diz: a mediunidade foi um planeta cru de elevação moral e prossegue como oportunidade de crescimento interior, faz as aspirações acalentadas de iluminação e paz. Quando for realmente valorizada conforme merece, constituirá para as criaturas humanas uma fonte de inexauríveis consolações, assim como incomparável instrumento de evolução. Por mim próprio, aquilato as suas bênçãos, porque renasci na terra com pesada carga de compromissos infelizes, que me cumpria atender, reabilitando-me e ressarcindo dívidas. Desde o berço, felizmente, experimentei a pobreza, o desafio das dificuldades domésticas, nos braços de genitores atormentados, que se me tornaram verdadeiros benfeitores pelas exigências, às vezes, descabidas, e pelos sofrimentos que me impuseram, sem dar-se conta, certamente, do que realizavam, porque também obsediados tornavam-se instrumentos daqueles que não desejavam o processo de reeducação espiritual. A dor, desse modo, foi-me sempre o anjo alerta, ensinando-me obediência e simplicidade. Os fenômenos começaram a surgir durante a primeira infância, quando se me apresentavam inúmeros verdugos da paz, a quem eu houvera criado embaraços em passado não distante. Assustavam, ameaçavam e agrediam-me com frequência e impiedade. Não obstante, amigos espirituais afeiçoados, quais a minha avó materna, a quem não havia conhecido no corpo, sempre interferiam, socorrendo-me e orientando-me, carinhosamente ajudando-me a compreender a ocorrência penosa. Na adolescência, fiquei órfão de pai, sendo felicitado mais tarde pela presença de um padrasto caridoso que foi enviado pelo Senhor e que me ajudou a encontrar o caminho da renovação de que necessitava. Facultou-me possibilidades para estudar,
e granjeou um trabalho honrado para a conquista do pão diário. Acompanhando os múltiplos fenômenos de que me fazia objeto, levou-me a uma instituição espírita que passamos a frequentar sob os protestos veementes de minha genitora, e onde aprenderíamos as lições inquestionáveis da codificação do Espiritismo. Embora vivêssemos em uma cidade muito católica, não fomos incomodados quanto da adoção da nossa fé religiosa, exceto por algumas pessoas menos informadas e mais fanatizadas, o que é natural. Aos 25 anos de idade, consorciei-me e transferi-me para a capital com a esposa, a fim de cuidar dos interesses da firma em que trabalhava com dedicação e respeito. As sortidas das entidades perversas eram constantes, criando-me embaraços contínuos onde quer que me apresentasse. Calúnias, acusações sem qualquer justificativa, antipatias inexplicáveis, azedume e desprezo foram as armas de que me utilizaram através de pessoas invigilantes para me aturdir. A própria esposa, alma querida que Deus pôs no meu caminho, a fim de torná-lo menos áspero, experimentou cruas perseguições por ser-me fiel e permaneceu ao meu lado em todos os momentos difíceis. Não resultando favoráveis esses mecanismos de perseguição, outros surgiram em forma de coisa impiedosa, por parte de senhoras insatisfeitas e vazias interiormente, que procuravam compensação sexual, passando a atacar-me com exigências descabidas em nome de paixões atormentadas e sem qualquer sentido moral. Felizmente, a trama sempre se desfazia quando, nas reuniões de desobsessão, os benfeitores traziam à psicoterapia aqueles algozes impenitentes que, através de mim mesmo, se beneficiavam, mudando de ideias e comportamento. Mas não se tratava de uma tarefa de fácil execução por motivos compreensíveis, exigindo perseverança, renúncia, coragem e fé. Não fomos abençoados, a minha mulher e eu, com a presença de filhos biológicos, mas o nosso era e é um amor profundo. Aos 28 anos de idade, a esposa contraiu tuberculose pulmonar e, após menos de 2 anos de rudes provações e dores, libertou-se do corpo, deixando-me profundamente sofrido. Naqueles dias, a tísica era considerada uma verdadeira peste branca, arrasadora e insensível. A fé espírita, no entanto, que já era o bastão de segurança para minha existência, fez-se-me mais vigorosa, sendo-me possível, então, prosseguir abraçando os compromissos espirituais sem desânimo ou solução de continuidade. Naquela época, eram comuns os médiuns denominados recetistas que se faziam instrumentos de devotados médicos desencarnados, especialmente dedicados à homeopatia, que atendiam aos enfermos pobres que os buscavam nas reuniões públicas ou lhes escreviam cartas solicitando auxílio. Eu me encontrava entre esses servidores e de cedo compreendi a soberania das leis em relação às possibilidades humanas. No começo, após a desencarnação da esposa, experimentei a frustração decorrente do meu insucesso mediúnico, não conseguindo salvar a companheira enferma, que também passara a receber o tratamento conveniente do esculápio a quem recorremos. E isso foi sempre tido em relevância por alguns companheiros, que expressavam suas dúvidas quanto à interferência dos bons espíritos através da minha faculdade, adindo que eu sequer conseguia curar a esposa, como se isso dependesse das pequenas possibilidades humanas de qualquer um de nós. Fomos tecidos na fé e, sustentado pela palavra lúcida do meu guia espiritual, prossegui com ardor, sem olhar para trás. Um homem que se consorcia e é feliz, quando lhe chega a viuvez, essa se lhe torna um fardo pesado em demasia. Os hábitos conjugais, o companheirismo, a afetividade bem sustentada agora em falta, transformam-se em vazio existencial que muitas vezes conduz o solitário a precipitados relacionamentos como fuga ou busca de solução, ou o empurro para transtornos depressivos muito graves. Graças à oração e ao apoio da esposa desencarnada,
que passou a visitar-me, foi me readaptando ao estado de solteiro, quando o cerco dos espíritos viciosos fez-se mais rude, atirando pessoas desprevenidas na minha direção, inspirando-me sentimentos contraditórios que eu tinha que administrar com muito cuidado, face à invigilância que se permitiam e à frivolidade com que se apresentavam. Dentre algumas dessas almas atormentadas, uma se me transformou em intolerável presença, dizendo-se apaixonada e recorrendo a expedientes falsos sobre sermos almas gêmeas comprometidas, passou a assumir atitudes incompatíveis com o bom tom, exigindo-me adotar um comportamento enérgico, dissuadindo-a de qualquer próxima ou longínqua possibilidade de futuro relacionamento íntimo, conjugal ou não. Desarvorada, promoveu um escândalo, no qual, totalmente incorporada por entidade leviana do seu mesmo jaez, acusavam de má conduta em relação a outra dama, de quem tinha ciúme, gerando ambiente desagradável, psicosfera venenosa, que davam margem a comentários injustos e sempre do agrado daqueles companheiros desocupados, que se comprazem em gerar situações penosas. Foram 2 anos de lutas severas, mas sem resistência de minha parte. Felizmente, o reto proceder, a severidade imposta aos meus atos, a disciplina na desincumbência dos deveres, fizeram-se os meus argumentos de inocência, que terminaram por prevalecer ante a insidiosa perseguição. Afastando-se da sociedade, a pobre senhora entregou-se ao alcoolismo, sendo independente que já o era, havendo sido essa a brecha moral por onde se filtraram as influências malsãs. Pouco tempo depois, desencarnou em lamentável situação espiritual, sendo arrebatada pelos seus comparsas de embriaguez etílica. Estou informado que, há pouco, após mais de 20 anos de padecimentos em regiões de muito sofrimento, foi recambiada à reencarnação, em situação de resgate penoso. Nunca esteve fora de minhas orações, porquanto é digna de ajuda e compaixão. Estávamos comovidos antes dos testemunhos silenciosos do trabalhador da causa do bem, quando as renúncias e aflições que o mundo não conhece assinalam as almas de escola dedicadas ao mistério da verdade. Esses são os verdadeiros heróis, aqueles que estão crucificados nas traves invisíveis da calúnia, da perversidade, não se queixam, não blasfemam, antes agradecem a Deus a oportunidade de demonstrar amor sem abandonar a charrua da caridade fraternal. Então, o caso do Licínio é um caso exemplar também comum. Nós não temos só falências no movimento espírita, graças a Deus, que se tivesse só médios falidos, espíritas falidos, a coisa estava muito preta, uma situação muito difícil. Temos muitos exemplos, como o caso do Licínio, de pessoas que anonimamente trabalham, agem no bem, são instrumentos dos benfeitores espirituais e mantêm-se fiéis ao bem, ao amor, ao bom, ao belo. Vejam. Esse é o nosso assunto de estudo. Como resistir às torpes verdades. Sexo, narcisismo, poder e dinheiro. Não existe ninguém na humanidade inteira que não esteja endividado em uma dessas 4 torpes verdades. Se você for analisar a vida íntima de cada pessoa, você encontra tendências a cair nesse trabalho da espiritualidade inferior. E são muitos os irmãos que se perdem. A gente viu os irmãos que se comprometeram nessas 4 torpes verdades. E é interessante no comentário que a Lívia faz,
que esses irmãos que a gente está estudando aqui, por exemplo dessas 4 pseudo-legítimas verdades, ainda estão no mundo espiritual em tratamento. E ele pede para que a gente use um pouco da caridade, fazendo oração para eles. Porque o exemplo que eles estão dando para nós é para que a gente não siga o mesmo caminho que eles escolheram seguir. A gente precisa entender que a situação do ponto de vista moral, do lado da religiosidade, ela é muito diferente das condições legais que o homem enfrenta aqui na Terra. Se você quiser seguir qualidades humanas, preceitos humanos, diretrizes humanas, você vai seguir. Mas se você quiser seguir a moral cristã, a escolha vai ser sua. Você viu no caso desse irmão aqui, as dificuldades que ele passou desde que nasceu. E não se entregou a nenhuma dessas pseudo-legítimas verdades. Por uma opção dele. Porque ele preferiu seguir a moral cristã. Então ele foi educado dentro da doutrina espírita. Sofreu muito na primeira infância. Sofreu muito na segunda infância. Até chegar um padrasto que conduziu ele para um caminho melhor. Te garanto que talvez, depois de escutar uma história dessa, a gente veja que a nossa história é bem mais suave. Bem mais suave. E se ele, alma endividada, como ele mesmo comenta, conseguiu se superar, por que a gente não vai conseguir? É aí que está o bom da coisa. Se ele conseguiu, a gente consegue também. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso que a Bíblia falou. Orar pelos menos favorecidos, por esses irmãos que se comprometeram. Porque são muito endividados diante da lei de Deus. E sabe Deus quantas encarnações eles vão ter que passar para tentar apagar um pouco a mancha dessa única encarnação, para depois passar por uma encarnação em que eles tinham condição de se retificar do erro que cometeram. A gente, para se endividar, é fácil, mas para você se recompor diante da lei é muito difícil. Então vamos começar a estudar a história do nosso irmão Luizinho. Estudaremos assim que a história de Pedro Luizinho, narrada por ele mesmo, que serve de exemplo para aqueles que desejam resistir às ações das trevas organizadas, operando a partir das 4 torres verdades. E a referência é essa. No livro Tormentos da Obsessão, está aqui as páginas do livro. Esse livro Tormentos da Obsessão, ele é um dos poucos livros do Divaldo que você consegue pegar ele na internet gratuito em forma de PDF. São poucas as obras que o Divaldo liberou para isso. E ele liberou por um apelo da espiritualidade superior, mostrando a importância que tem esse livro. Então, Trilhas da Obsessão e Tormentos da Obsessão são os dois que foram liberados. As Trilhas da Obsessão, ele mostra como foi organizada pelas trevas essas 4 torres verdades. E os Tormentos da Obsessão são os exemplos que ele dá da prática, tanto do acometimento, quanto daqueles que conseguiram superar essas 4 legítimas verdades. Então, que a gente aproveite, se você quiser, vá ler o livro, porque vale a pena. É cheio de exemplos. Mas leia para você tomar informação e depois você lê para estudar. Porque se você não estudar, você não aprende. As pessoas acham que lendo uma obra já sabem. E não sabem nada. Elas apenas tomaram conhecimento do conhecimento informativo. Elas precisam fazer o conhecimento reflexivo nelas para que elas concordem, aceitando aquela verdade, sentindo ela como verdade e comecem a exercitar na sua vida. Então, ler uma vez não é nada. Você tem que ler 2, 3, 4, até você entender e digerir a coisa. Depois que você digere, é que aquilo ali vai fazer parte
de algo que você pode aprender alguma coisa. Então a primeira coisa que o Urícides fala é isso aqui. A mediunidade foi no planeta a cruz de elevação moral e prossegue como uma oportunidade de crescimento interior face às aspirações acalentadas de iluminação e de paz. Então a primeira coisa que ele chama a atenção é isso aqui. A mediunidade foi uma cruz moral para ele. Cruz, sofrimento, tribulação, agonia. É isso aqui que acontece na pessoa que tem mediunidade ostensiva. A mediunidade ostensiva vem para a gente não é pelo engrandecimento espiritual nosso, mas pelo endividamento moral que a gente tem diante de Deus. É uma forma da gente se ressarcir com a lei de Deus. Então, se você tem fenômenos mediúnicos ostensivos que se repetem várias vezes na semana, você está sendo convidado a ser um trabalhador dessa mediunidade ostensiva. Mas não pense você que está tendo essa mediunidade porque você é o bambambam, é o bonzão, é o assistido por Deus. Não. Olha nas obras de Humberto de Campos, uma das mensagens dele chamada O Compromisso. Você digita no seu WhatsApp, O Compromisso, Humberto de Campos, aparece lá, vai lá. Ele mostrando o que é uma mediunidade ostensiva que prova que vai ser uma cruz. Ele mostra nessa mensagem que o irmão no mundo espiritual está sofrendo em virtude dos erros que cometeram no passado. E é bom a gente entender que o sofrimento no mundo espiritual ele é muito diferente do sofrimento nosso aqui na Terra. O sofrimento nosso aqui na Terra, a gente tem uma série de situações que a gente consegue aliviar o sofrimento. Você tem remédios que tiram dor, você tem remédios que ajudam no equilíbrio do transtorno depressivo, você tem remédios que diminuem a ansiedade, você tem remédios que aliviam teu estresse, entende? Você tem remédios que têm ação antipsicóticas, que te trazem para a realidade da vida. Você tem uma gama imensa de situações em que você se esconde da verdade, tomando hipnóticos para dormir e assim por diante. No mundo espiritual não é assim não. No mundo espiritual você está vendo dia e noite, toda semana, todo mês, todo ano, e sabe Deus quantos anos, sem dormir, o ato criminoso que você praticou. Vai ler o livro Memória de um Suicida, vê a situação que o irmão Botelho estava lá, em que ele foi depois carregado para as cavernas, onde já estava em tratamento. Ele dizendo a aflição e a agonia deles, sempre vendo o modo que ele se matou, escutando barulho, o estampido no vidro, o sangue correndo, constantemente. Isso dia e noite, a semana inteira. Até ser desgastado o fluido vital animalizado, que ainda fazia parte da sua programação encarnatória, e eles terem condição de levar para o hospital de Maria. Essa é a verdade do mundo espiritual quando a gente fala de dor e sofrimento. É diferente da nossa aqui na Terra. Não queira comparar o que você passa aqui com o que é lá. Aqui a gente tem um breve reflexo do que é lá. Vai ler, vai estudar, porque estudando você vai tomar conhecimento disso. Então entenda que a faculdade mediúnica é uma cruz. E olha que eu acho bonito que ele fala faculdade mediúnica, ele nem fala que é uma faculdade ostensiva em que vai ter só fenômenos, que vai ferir os órgãos do sentido. Porque essa mediunidade que a gente tem que estudar e mostrar para as pessoas, como a gente está estudando aqui o que eu estou fazendo, também é uma faculdade mediúnica. Você, quando está num tratamento de passe, impondo as mãos para alguém que sofre, é uma faculdade mediúnica. Você, quando está fazendo evangelho na sua casa, evangelho no lar, isso é uma faculdade mediúnica. Toda a faculdade mediúnica que você estiver exercitando é uma oportunidade de você se aproximar do bem, do belo e do bom. Mas não se iluda, porque você vai ter dificuldades para colocar isso em prática. Você acha que é fácil você ter de rotina já uma reunião de evangelho lá, onde você fazer 3 vezes por semana ou mais uma reunião dessa? É difícil. Você não vai contar com a colaboração de muitas pessoas. Porque
nosso lar é um lar de provas e de expiações. Nosso lar vai ter pessoas que querem levar para o caminho do bem, vai ter pessoas que também têm animosidade, que vai servir de objeto de influência da espiritualidade inferior. É natural que assim seja, porque o nosso lar é um reflexo do nosso planeta. Então você, quando resolve fazer um evangelho no lar, não pense que você vai contar com a boa vontade de todos, não. Até aqueles que dizem que tem boa vontade para ficar com você, vão falhar contigo. Vão se omitir vez por outras, porque eles vão dar muito mais valor às qualidades humanas que o mundo encanta, do que trabalhar qualidades morais que diz respeito ao espírito. Isso sem falar dos outros que vão te agredir, que não vão concordar com o que você está fazendo. Então, essa é uma cruz que faz parte da gente, mas é uma cruz que está te dando a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. E é aí que está a visão que a gente deve ter. Sair da vista humana, onde você está nessas contendas, e partir para a visão espiritual, sabendo que mais vale qualidades da alma do que satisfação transitória do corpo. É por isso que ele continuou dizendo aqui que a mediunidade foi uma cruz de elevação moral. Não foi de satisfação física humana. Esquece isso. Se você acha que vai ter uma faculdade mediúnica, se você acha que vai fazer algumas coisas, participar de uma reunião na casa espírita, participar do passe, participar de evangelho no lar, e para ter alívio físico dos seus problemas, não é bem por aí. Não é bem por aí. O físico é o corpo. Acima do corpo está o perispírito. Acima do perispírito está a alma, que é o ser pensante. É a alma que constrói seu corpo espiritual. E é o corpo espiritual que serve de modelador do corpo físico. Não queira modificar o corpo sem você corrigir e educar sua alma, que vai corrigir o seu corpo espiritual. Quando a alma muda, o corpo espiritual se transforma. E essa energia é passada para o corpo físico, que vai se melhorar. Não queira você benefício na carne daquilo que você não alcançou como espírito imortal. Então olha o mundo do ponto de vista espiritual. Entenda que você precisa modificar sua conduta moral. Porque modificando a conduta moral, eu falei modificando. Eu não falei que você vai tentar. Eu estou falando que você vai mudar. E quando eu mudo, eu não volto atrás. Se eu digo que mudei e voltei atrás, eu não mudei. Eu criei uma máscara do ego, querendo ser bonzinho para negociar um benefício amanhã. É diferente. Deus enxerga a verdade de nós. Ele não vai ver a aparência. Quando ele vê a aparência dos filhos dele, ele não responde a nada. Para que o filho aprenda a não viver de aparência e começar a viver de verdade. Então, quando você realmente muda sua atividade moral, entendendo-se por moral, é sempre bom a gente definir as coisas, sabe? Parte da filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo e para com o próximo. Quando você muda praticando deveres, alterando a sua conduta na direção desses deveres, de você mesmo e de você com os outros, isso é uma elevação moral. Então é para isso que a faculdade mediúnica serve para nós. Que a gente aceite essa cruz que a gente precisa carregar. Que a gente mude a maneira de viver e de encarar a vida. Para que fazendo isso, eu tenha uma ascensão espiritual. É isso que o nosso irmão está falando aqui para a gente. Então compreenda que nós estamos passando sempre por provas, expiações e lições. Provas. Eu não tive experiência daquilo que eu estou tendo agora. E estou aprendendo coisas novas com pessoas
novas. Expiação. Eu estou retificando os males que eu fiz ontem, convivendo com pessoas conhecidas, para que eu mostre atitudes renovadas na vida de hoje. Missões. Eu estou praticando algo amoroso, que eu já conquistei para mim, e com isso eu quero ajudar os outros, que eu também não conheço, mas quero trazer eles para o caminho do bem, do belo e do bem. Quando você passa por provas, você está vivenciando situações com pessoas que você não conhece, em situações novas que você não tem ainda aprendizagem. Quando você está passando por expiações, você vai estar convivendo com pessoas amigas, que se comprometeram contigo e você com eles, praticando coisas equivocadas, e você está aqui para novamente, junto com eles, voltar para o caminho do bem. Então, quando você está realizando uma missão, isso aqui não entra no contexto, porque a missão é uma atividade amorosa, você faz por amor. Quando você ama a profissão que você tem, e você realiza aquilo por amor, você pode ter um monte de situações que vão querer te afrontar, mas o amor que você tem pela profissão que você exerce, você nem percebe as coisas negativas que te chegam. Então é importante a gente saber disso, para que eu entenda que a mediunidade, sendo uma cruz de elevação moral, ela é um processo expiatório. São raros os que têm em atividades missionárias. Se você for ler o livro dos médiuns a respeito de definição de mediunidade, no primeiro parágrafo, não me lembro do capítulo, ele fala a definição e depois ele vai dar exemplo, dizendo que raramente alguém não tem faculdade mediúnica. E esses raramente que não têm faculdade mediúnica, o único exemplo que a gente tem aqui na Terra são aqueles autistas puros, que se isolam em si mesmos e não deixa penetrar nenhum pensamento na sua casa mental. O Divaldo, no livro dele, Loucura e Obsessão, se eu não me engano, ele dá um caso, um exemplo desse, de autismo puro, que estava sendo tratado numa casa espírita, e que quando conseguiu um pensamento penetrar o campo mental do autista, o abalo foi tamanho que ele teve uma crise convulsiva. E o Bezerra ele faz um comentário. Na Terra, os que estão vendo o que está acontecendo, acham que é um agravamento da doença. Para nós, é o começo da libertação desses vírus. Eu gosto de dar esse exemplo para você ver o que é uma vista humana de um fato que está acontecendo e o que é uma visão espiritual, que está tratando o lado bom e definitivo da nossa vida. Então compreenda que raros não têm faculdade, e esses raros são esses autistas. A maioria tem faculdade mediúnica, que ele chama de forma latente, que ocasionalmente pode ter algum fenômeno. Uma boa parte vai ter de forma patente, que são os médios ostensivos, que são todos expiatórios. E existe uma raridade, que ele chama de mediunidade excepcional, que é um Chico, o Divaldo, que tem faculdades mediúnicas, e vários tipos de faculdades, né? E que tem essa capacidade de ser missionário trabalhando por amor. Então são poucos os Chicos da vida, são poucos os Divaldo por si só, ele não aceita que a faculdade mediúnica dele seja chamada de missionário. Entendeu? Ele fala que não foi missionário porque ele teve muita dificuldade no começo a aceitar a cruz. Uma das coisas que mais incomodou o Divaldo, que ele sempre fez questão de falar, é que ele tinha a pretensão de casar e ter uma família. E quando ele soube que não ia ter família, aquilo ali foi uma barra muito grande. E foi preciso o João de Anjos chamar ele para a responsabilidade. Divaldo considera a faculdade dele que é de expiatória, porque foi nos transtornos da vida que ele ainda teve tendência a cometer suicídio e quase cometeu. Então ele é muito sincero e fala isso, embora a gente reconheça mesmo certa atividade missionária, mas para ele não reconhece isso. Então isso é muito importante a gente ter em mente, sabe?
Porque muitas vezes as pessoas acham que tem uma mediunidade, eles têm algum privilégio na vida. E uma coisa a gente precisa entender: não existe privilégio na lei de Deus. Privilégio faz parte da ignorância, do orgulho e da vaidade humana, que quer sempre levar vantagem em cima de alguém. Não existe isso. A lei de Deus é a lei de igualdade, sem privilégio. Fomos criados todos simples e ignorantes, destinados ao mesmo fim, que é chegar à perfeição. A única diferença que existe entre os filhos de Deus para ele é a lei do merecimento, pelo trabalho alcançado em virtude dos progressos já realizados. O que é justo. Entende? Então, o que a gente compreende é isso, que a faculdade é uma cruz para nós de elevação moral. Não tente ter benefício físico disso, porque é muito complicado. Quando você lê o livro do Divaldo, da história do Davi, esqueci o nome do livro, e que ele tem uma faculdade mediúnica de cura, e o espírito que trabalha nele através das curas, e essa cura é cura física mesmo, fazendo cirurgias no corpo humano. E ele termina sendo auxiliado. Esse espírito que fazia cura junto com eles era um espírito de ordem inferior. Os espíritos que interferem na matéria, faz parte da classificação de Kardec, quando ele rotula de espíritos imperfeitos, sendo os espíritos batedores, que ele fala que tem atração pela matéria. Às vezes as pessoas veem uma realização de uma cirurgia espírita, ao vivo, assim, sem a pessoa sentir dor, coisa e tal, acha que é uma coisa, isso é maravilhoso, é um super médico, um super espírito que está lá. Não é. Está classificado na ordem inferior. E depois desse final desse livro, o espírito que trabalha através do irmão Davi, ele é convidado a aprender no mundo espiritual como deve fazer curas do ponto de vista do corpo espiritual, para que ele se eleve no corpo. Então, entenda, tudo que você faz dentro de uma casa espírita é visar isso aqui, é elevação moral. Todos os fenômenos espíritas são secundários. Kardec faz questão de realçar isso várias vezes, nas obras principais e na revista espírita. São secundários. O que vai prevalecer sempre é o teor moral que você pode ter. É a melhora da prática de deveres. É a melhora da sua conduta em relação a você e aos outros. Porque é aí que está a nossa capacidade de passar por expiação. Sempre é bom falar que todos nós aqui na Terra expiamos em 4 grandes vertentes. A primeira delas é quando a gente encarna com o corpo que tem. Não só a aceitação do corpo que eu tenho, mas o que eu estou fazendo com o meu corpo. Se eu estou cuidando dele com saúde, se eu não estou usando ele como objeto de querer me privilegiar ou de aparecer para os outros, entende? Se eu estou vendo primeiro a função dele e não a estética, essas coisas todas vão ter que colocar em prova, porque isso é a primeira coluna expiatória que a gente tem, é nós com o nosso corpo. Então veja o que ele está fazendo. Está aceitando as doenças do corpo para ir em busca de corrigir? Está fazendo o tratamento correto? Ele está alimentando bem seu corpo? Está fazendo com que você tenha um sono reparador? Isso tudo faz parte do contexto da vida. E não pensa que isso é pouco, não, porque isso é muito. Porque em matéria de saúde, do sistema neurocardíaco, por assim falar, as principais causas são você dormir bem, você se alimentar bem, você ter atividade física saudável, você não exagerar nas coisas do seu corpo, você evitar estresse. Então, isso é você cuidar bem do seu corpo. A segunda, que pode se tornar expiatória, é de você no meio da família que você mergulhou. Qual de nós que não ter nossos problemas com nossos pais, com nossos irmãos? Tanto vamos ter problemas que o mandamento que veio por Moisés é para honrar pai e mãe. Jesus realçou que é para honrar pai e mãe também. Não é para a gente amar.
Amar pai e mãe é complicadíssimo. Ele pede pelo menos que a gente ame, honre, tendo amizade e respeito. Então é a segunda coluna expiatória e eu com minha família que eu mergulhei. A terceira é eu com a esposa ou esposo que eu escolhi para constituir minha família, que são os embates conjugais, que é outra forma expiatória. Que Divaldo fala mesmo nas palestras dele, que mais de 95% dos casamentos na Terra são expiatórios. A gente chega agora no trabalho de 1919, mostrando que em 15 anos, metade dos casamentos realizados nesse período vão estar desfeitos. É 50% que se desfaz em 15 anos. Dos 50% restantes, 25% vai se desfazer depois de 15 anos. E apenas 25% é que vai chegar até o fim da vida tendo o seu cônjuge do lado. Para você ver o tanto que isso é expiatório. E em quarto lugar, é nós no meio socioeconômico que a gente está vivendo. Então são situações expiatórias que a gente está passando. É aqui que a gente também está levando a nossa cruz. Mas já chegou a nossa hora. A semana que vem a gente vai continuar a partir do centro. Espero que todos venham, para que a gente faça uma boa reunião e que vocês perguntem. Isso também é muito importante. Vamos fazer nossa prece. Pensando não só nos nossos entes amados, mas também naqueles que passam por situações difíceis. Não esquecendo do nosso Brasil, para que melhore a situação do nosso povo e da humanidade como um todo. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Pode no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela de luz, ao aflito a consolação, ao doente. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, Pai, uma faísca do vosso amor pode abraçar as vidas. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa luz. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a atuação de hoje será a luz ou a treva do teu amor.